Nós abriremos a palavra de Deus, exposição da palavra nessa manhã. Sem que haja prejuízo para o entendimento da exposição do texto sagrado, tornou-se necessário a leitura de um texto mais longo do que o usual, tendo em vista que o capítulo 3 ele vai nos levar até o versículo 17 do capítulo 4, quando o contexto da vocação de Moisés é encerrado. Por isso, torna-se impossível, eu diria, sem prejuízo, sem que haja, de fato, se não lermos todo esse texto, nós teremos prejuízo no entendimento do texto. Este, no capítulo 3, até o capítulo 4, verso 17, diz assim a palavra de Deus. Êxodo 3, até o capítulo 4, verso 17. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltadores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o que de vossos pais, o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou
Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Despojarei os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhes mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então lhe se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Oremos, irmãos. Santo bendito Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Por si só é rica e impactante. Agora, Senhor, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus mesmo não se der a conhecer. Ninguém pode saber nada acerca da natureza de Deus, da obra de Deus, do caráter de Deus, se Ele mesmo não se der a conhecer. A própria criação é um ato revelacional, diz o salmista no Salmo 19, porque a criação revela a glória de Deus.
Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, se referindo aos homens que praticam idolatria, dizendo de maneira clara e evidente: por meio das coisas que foram criadas, eles podem saber algo sobre a minha divindade, sobre o meu poder, sobre a minha glória. O ato da criação é um ato revelacional. Deus se dá a conhecer, Deus se mostra ao homem. Da mesma forma, podemos dizer de modo inequívoco, não existe a possibilidade de alguém conhecer algo sobre a obra da redenção se Deus também não se der a conhecer. Porque a natureza em si, por causa do pecado, não tem nenhum registro dizendo quem é o Redentor, como Deus vai redimir, quem é o nome daquele que vem para salvar o povo da escravidão. A natureza não fala sobre isso. O sol não fala sobre isso. A lua não fala sobre isso. A lua diz que há um Deus e que Ele é o Criador e Todo-Poderoso, mas ela não diz quem é o Salvador do mundo. Se Deus mesmo não revelar de modo especial, nós não podemos saber quem é. Não há como saber. O que nós temos aqui no registro da vocação de Moisés é o registro da revelação de quem Deus é. Não é simplesmente a vocação de Moisés, mas é ele sabendo quem é Deus. Quem eu sou? O que eu sou? E quando se diz essa expressão no catecismo, né, o que é Deus, ou o que Deus é, né, esse que nós usamos gramaticalmente para falar de objeto, e quem para a pessoa, né? O catecismo não diz quem é Deus, mas o que é Deus. Não porque trata a Deus como objeto, mas porque o que fala não da pessoa, mas dos atributos, do que Ele é, a sua essência. Nós sabemos quem Ele é por causa dos seus atributos revelados. A palavra de Deus então nos descreve nesse texto a revelação de Deus para a salvação do seu povo. Mas um segundo ponto introdutório ainda importante: nós estamos aqui diante de uma narrativa chamada relato vocacional. É uma subdivisão de narrativas bíblicas. Ao falar nisso, eu preciso dizer aos irmãos que essa é a razão pela qual eu tive que ler o capítulo 3 e parte do capítulo 4. Porque o relato vocacional, ele descreve toda a ordem da criação, toda a ordem do chamado e termina com o princípio do que ele tem que fazer e como ele vai fazer. O relato vocacional é um gênero literário. Por exemplo, o profeta Jeremias descreve a sua vocação no capítulo 1. Por exemplo, Isaías no capítulo 6 descreve a sua vocação. Ainda podemos ver Jonas, que é um livro da vocação. É um relato vocacional. E esse relato tem uma estrutura muito próxima uma da outra. Nesse relato você tem a seguinte estrutura fixa, mais ou menos: teofania, chamado, rejeição e confirmação. Você lembrar, por exemplo, de Jeremias, Deus fala a Jeremias, dizendo a ele que ele foi escolhido por Deus para ser pregador às nações de Israel. Ele então rejeita, dizendo: eu sou jovem demais, Senhor. Aí Deus vai e afirma a ele: você vai, porque não diga sou jovem demais, porque eu colocarei as palavras na tua boca. Você tem na vocação de Isaías, quando ele vê a glória de Deus: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Deus toca nele, apesar da ordem estar um pouco invertida em Isaías, mas permanece a mesma estrutura, a visão, a teofania, a vocação
não é? O conceito de que eu não tenho condição de fazê-lo, e a ordem vai e faz. Acontece isso de modo ainda mais, talvez mais patológico de todos, acontece com Jonas. Deus chama Jonas e diz o que ele tem que fazer, e ele vai para outro lugar, contrário ao que Deus mandou. Deus então, todo o processo com ele, trazendo de volta para que ele faça aquilo que Deus ordenou. Então o livro, na realidade, é a história do relato vocacional. Não é diferente com Moisés. Moisés vê Deus de maneira como ele pode ver, dentro daquilo que a Bíblia fala que ele vê. Deus os vocaciona, e ele, uma sequência de rejeições, até que no fim Deus diz: é você mesmo que vai fazer aquilo que eu mando. Por isso que, respeitando essa estrutura técnica desse relato vocacional, nós não podíamos expor apenas parte do capítulo, a não ser entender do 3 até o 4, onde começa e termina essa estrutura. Onde começa e termina essa estrutura. Aqui nesse caso, no capítulo 3, nós temos então a primeira grande manifestação, a teofania. Deus se apresenta a Moisés. O texto diz que Moisés estava apacentando o rebanho, e veja que esse rebanho de Jetro, não seu rebanho, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele estava levando o rebanho para um lado mais distante de onde ele estava. Ninguém sabe exatamente a razão disso. Provavelmente porque não havia um bom pasto naquela região. Então ele andava uma distância longa até o monte do Senhor, diz o texto, chegando ao monte de Deus, a Horebe, que é a mesma coisa do Monte Sinai nesse contexto, de onde ele também irá receber de Deus toda a ordem ao povo de Israel no futuro próximo. $40 anos ali. 40 anos ali. Moisés morre aos 120 anos. É vocacionado aos 80 anos. Ele é chamado aqui para libertar o povo, do Egito. Diz o texto: apareceu-lhe o anjo do Senhor. E aqui essa é uma expressão, irmãos, que é comum no Antigo Testamento. Essa palavra anjo do Senhor, que também pode ser mensageiro do Senhor. E essa nomenclatura, anjo do Senhor, essa terminologia, ela é usada no Antigo Testamento muitas vezes. E boa parte das vezes ela tem muita relação com a pessoa de Cristo. Aquele que é enviado por Deus. Não com Cristo encarnado, porque ele vai se tornar homem no tempo oportuno, mas numa prova de que ele seria homem, a própria divindade, a própria segunda pessoa da Trindade. Ela aparece como um anjo do Senhor que fala a Moisés. E ele aparece, diz o texto, numa chama de fogo. E essa chama de fogo, que é até a marca da igreja presbiteriana, não é? Que é uma sarça que arde, mas não se consome. Na própria aparição de Deus a Moisés, na própria revelação de Deus a Moisés, ele está dizendo quem ele é e o que ele vai fazer. Ora, irmãos, se alguém perguntasse qual é a maior necessidade espiritual da igreja evangélica da nossa geração, eu não teria dúvida em responder: em conhecer apropriadamente a Deus, mas saber quem é Deus apropriadamente. Porque isso afeta o modo como nós adoramos a Ele. Isso afeta o modo como nós nos colocamos diante dele. Isso afeta o modo como nós vivemos a nossa vida. Isso afeta toda a nossa estrutura. O conhecer a Deus
Porque foi exatamente isso que Cristo disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquele que nós conhecemos. Vocês não conhecem e adoram, e nós vivemos uma geração que adora o Deus que eles não conhecem. Por isso que o culto, por isso que a prática de adoração, ela é totalmente contrária aos padrões de Deus. É satisfação pessoal, é satisfação do homem, não a glória de Deus. Quando ele se apresenta a Moisés, ele se apresenta como Deus que no meio de uma sarça que arde, mas não se consome, isto é o Deus que tem poder de tirar a própria propriedade do fogo, de queimar e fazer com que aquilo que pode queimar não queime, e uma árvore que é para pegar fogo perca a propriedade de pegar fogo. É o Deus que une aquilo que não pode ser unido sem que sejam consumidos. Ele faz com que o fogo que é para consumir não consuma, e a árvore que é para ser consumida não seja consumida. É o Deus que revela que Ele vai fazer na libertação daquele povo o que não é natural, o que não é natural, o que não pode ser feito pelo homem. Moisés, com a sua força, não pôde fazer. Matou um egípcio, tentou apartar a briga entre dois hebreus, teve que fugir. Com seu braço ele não pôde fazer. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer. Você está conhecendo aquele que transforma a forma natural das coisas, que muda para a sua própria glória aquilo que homem nenhum pode mudar. Porque essa libertação aqui não é simplesmente um problema de sem terra. Deus vai tirar a terra de um povo e dar para outro. Aqui é a obra da redenção tipificada na libertação do cativeiro egípcio. Quem é Deus? Deus que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés achou interessante aquilo. Acho que eu vou me aproximar e vou ver o que está acontecendo ali. É algo intrigante, não é natural, não é comum isso aqui. E ele se aproxima. O Senhor, vendo que ele se aproximava para ver o que estava acontecendo, do meio da sarça, ele disse: Moisés, Moisés. Assim como ele disse a Samuel quando chamou: Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Então ele respondeu: eis-me aqui. Como Isaías disse: eis-me aqui. Como Abraão disse: eis-me aqui. Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Então Deus continuou revelando o seu ser: não te chegues para cá. Tu és pecador, teus pés são sujos, você é um homem pecador, mas eu te chamei para que você não morra. Não chegue para cá, porque nenhum homem se chegará a mim sem um mediador e viverá. Porque ninguém se aproximará, porque eu sou fogo consumidor. Ninguém se aproximará de mim e viverá. Quando Deus se apresenta a um homem sem um mediador, ele é fogo consumidor. Mas quando Deus se apresenta a um homem com um mediador, ele é misericórdia, ele é amor, ele é salvação, ele é restauração. Mas eu preciso dizer,
não se chegue a mim sem um mediador. Mas esse mediador não pode ser Moisés, porque ele seria um santo muito bem caracterizado das igrejas de hoje. Mas ele mesmo que vai ser o mediador, biblicamente falando, não pode se aproximar de Deus, porque ele não pode se apresentar a Deus. Ele precisa de um mediador superior a ele, que não é homem simplesmente, que não é aquele que faz as coisas gloriosas para Deus simplesmente, mas é o próprio Filho de Deus. Se um homem se apresentar a Deus sem Cristo, ele é consumido imediatamente. Tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Mas um ponto importante na revelação de Deus: terra santa aqui no deserto de Midian, não é na Palestina. Não se usa a linguagem terra santa para Israel, como se faz hoje na nossa geração. A terra santa não é a terra onde um povo habita simplesmente. A terra é santa onde Deus está, onde Ele pisa, onde Ele se encontra. Ali é santa. O deserto de Midian é chamado terra santa, porque eu estou aqui. Se você pisar os pés aqui, você vai ser consumido, porque esse lugar é terra santa, porque eu estou aqui. Você sabe como foi que se deu a destruição de Jerusalém? Quando a glória de Deus, que é a sua presença, saiu de Jerusalém, saiu do templo, foi para o topo do templo, saiu do topo, foi para o alto do monte, e lá de cima a glória de Deus olhava, quando Nabucodonosor invade e destrói Jerusalém, deixando nada sobre nada. Porque ele saiu de lá, e quando ele não está lá, não há mais razão para se chamar lugar santo. Tire a sandália dos pés, Moisés, porque esse lugar que você se encontra é terra santa. Então ele diz: Moisés, como toda vocação aqui, não é toda aquele que está sendo chamado, como Isaías, olhando para a glória de Deus, vislumbrando a santidade de Deus, ele não pode contemplar. Diz o texto sagrado: Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Como é triste você ouvir hoje líderes descrevendo encontros com Deus. Alguém disse que um dia ia num carro, Jesus ia do lado dele contando piada para ele a viagem toda. Outro disse que estava fazendo a barba, então Deus apareceu para ele no espelho, ele continuou fazendo a barba. Aí o pastor que ouviu a história disse: você está mentindo, irmão. Ele disse: por quê? Você é incrédulo? Ele disse: não sou incrédulo. É porque se eu estivesse fazendo a barba e o Santíssimo Deus aparecesse a mim, eu não ia continuar fazendo a barba, eu ia cair com o rosto no chão, clamando por sua misericórdia, e você simplesmente continuou fazendo a barba. Você não viu Deus, porque você não estaria vivo, porque Ele é santo, onde Ele toca é santo, o seu povo é santo, e Ele vai dizer isso: esse povo é meu, esse povo que eu separei, que eu comprei, que me pertence. Esse povo, eu tenho ouvido as aflições desse povo, e tem chegado aos meus ouvidos o choro desse povo, o clamor desse povo. Agora eu vou enviar você para tirar o meu povo do sofrimento. Que maravilha, irmãos! Deus eterno, santíssimo, fogo consumidor, é compaixão, é compassivo, se apieda, tem misericórdia daqueles com quem Ele fez um pacto, uma aliança. Ele diz: eu vou tirar o meu povo do sofrimento, eu tenho ouvido as dores de angústia do meu povo. É o que diz a sequência do texto.
Acompanhe comigo, por favor. Verso 7, disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. E é fantástico isso, irmãos. É fantástico isso aqui. Eu conheço o seu sofrimento. O nome de Cristo, dado lá em Isaías no capítulo 53, ele é homem de dores. A tradução que não consegue captar a imagem do texto em hebraico como está, literalmente está escrito assim: homem experimentado em dores. Homem que conhece o que é dor, homem que conhece o que é sofrimento. Quando ele diz: eu conheço o sofrimento do meu povo, ele não está dizendo simplesmente que eu ouvi falar, eu imagino que é muito doloroso que eles estão passando. Ele está descrevendo aqui a mais bela manifestação da exaltação, da redenção, que é aquele que é Deus se tornando homem, sofrendo em nosso lugar. Aí ele pode dizer: eu sei o que é sofrimento. Mas ele sabe dizer isso com muito mais competência do que nós. Porque nós sofremos porque somos pecadores. Ele sofre e sofreu sem nunca ter cometido um pecado. Como já falei antes, somente aquele que não precisa sofrer pelos seus próprios pecados pode sofrer pelo pecado dos outros. Somente aquele que não precisa morrer pelos seus próprios pecados pode morrer pelo pecado dos outros. Por isso nem Moisés, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém poderia ser redentor, porque primeiro eles teriam que morrer pelos seus próprios pecados. Deus não disse isso para o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade: sai da minha presença, porque aqui é santo, porque Jesus é santo e é Deus. E ele não disse: sai da minha presença. Pelo contrário, ele veio dos céus. É pão que desce dos céus, que estava na glória com ele, que tinha toda a glória com ele, e que veio voluntariamente. Ele diz: eu voluntariamente dou a minha vida, eu voluntariamente resgato a minha vida. Eu sei, eu vi a aflição do meu povo, eu vi as dores do meu povo, por isso desci. Que coisa fantástica, esse verbo simples, descer, implica em tanta coisa. É o Deus que se compadece da dor do seu povo. É o Cristo que se abaixa para pegar aquele que não pode andar e pegar na mão e falar: levanta e anda. É o Deus que desce da sua glória estar conosco. Eu desci. Eu vim do alto, eu desci para ver a aflição do meu povo. Mas quando eu desço para agir, e eu vou livrar o meu povo, eu vou libertar o meu povo, eu vou tirar o meu povo da escravidão, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Veja que verbo extraordinário, apenas uma expressão: eu desci para fazê-los subir. Mas essa expressão é tão, não é? É porque geograficamente eles estão no Egito, a terra prometida é em cima, o Egito é embaixo, eles vão subir. Isso é um processo interessante.
Mas o jogo de palavras é intrigante no texto. Eu desci para fazê-los subir da terra do Egito. Assim como eu morri para que eles tenham vida. É mesmo paradoxo. Eu me tornei pobre para que eles sejam ricos. É mesmo paradoxo da Bíblia. Eu morri para que eles pudessem ter vida. Eu me tornei pecado sem nunca ter pecado, para que eles que são pecadores se tornem justiça de Deus. Eu desci para fazê-los subir, tirá-los da aflição. Essa é exatamente isso, irmãos, o que ele está dizendo. Ele que vai fazer. Moisés está ouvindo. Eu desci para tirá-los de lá. Eu vou usá-lo apenas como instrumento nas minhas mãos. Mas quem vai fazer tudo sou eu. Até agora, Moisés não está incluído no processo. Ele está dizendo que ele vai fazer todas as coisas. Diz o texto: daquela terra, eu vou fazer-o subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora vem, agora que você ouviu quem eu sou, agora que você viu um pouco da minha glória, agora que você sabe o que eu vou fazer, vem Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira rejeição, que é característica na vocação, vai Jeremias e leva a palavra a esse povo: ah, Senhor, eu sou jovem demais. Isaías disse: ah, Senhor, ai de mim, eu sou de lábios impuros. Jonas foge para um outro lugar. É grande a obra, é grande o impacto. Não é simplesmente que a gente aprende a julgar esses momentos como um momento de fraqueza do vocacionado. Mas aqui é um confronto entre aquilo que vai ser feito, como vai ser feito, e a pequenez daquele que ele está usando para fazer aquilo que vai ser feito. Ah, Senhor, quem sou eu? Como posso tirar esse povo do Egito? Então o Senhor passa a tratar com as dúvidas de Moisés. Então, primeiro ponto, não é a teofania. O segundo ponto, não é dentro da teofania a vocação. Dentro da vocação a rejeição. Primeira rejeição. Quem sou eu para ir para o Egito e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus responde dizendo: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. E o sinal é a fé. Veja que coisa, veja que sinal Deus está dando para ele. Apenas crê nisso. Este será o sinal que eu te enviei: depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste mundo. Quer dizer, que sinal é esse, Senhor? Que vai acontecer ainda? Eu preciso de um sinal agora. O sinal que Deus dá: creia no que é na minha palavra, confie no que eu estou dizendo. Você vai tirar o povo, e quando você chegar aqui, o que acontece em Êxodo 19, lá em Êxodo 19, quando chega em Êxodo 19, se cumpre essa palavra, e eles aqui vão me adorar. É o Deus que se revela a Moisés dizendo: eu sou santo, fogo consumidor,
perfeito, justo, mas um Deus compassivo, que se apieda do sofrimento do seu povo, e que redime o seu povo. Mas também sou Deus fiel à minha palavra. Eu cumpro aquilo que eu prometi. Eu executo aquilo que eu planejei, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o autor, eu sou um consumador. Eu disse que você vai tirar o povo, e o sinal que você vai estar com eles adorando aqui. Disse Moisés a Deus, ainda na sua dúvida cruel. Então Deus ainda diz a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Moisés dizendo a Deus, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que lhes direi? E aqui uma outra dúvida: qual é o teu nome? Quem és tu? Certamente Deus já havia se dado a conhecer a Moisés. Pelo menos você pode entender que ele compreendia desde o princípio que ele era um hebreu, não um egípcio. Por isso ele mata o egípcio contra o hebreu. Ele foi criado até os 7 anos, provavelmente, com a sua mãe, quando depois voltou para o Egito para ser criado pela filha de Faraó. Mas ele ouviu da lei de Deus, ele conhecia algo de Deus. Mas a pergunta é: qual é o teu nome? O que é que eu vou dizer ao povo quando eles perguntarem? Você responderá assim, gente: eu sou o que sou. Ele não está dizendo, diga qualquer coisa, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sou. Essa é uma expressão que percorre toda a Bíblia, a ponto de o próprio Cristo, que é Deus, quando fala acerca de Abraão, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, é um erro de português, não é? Porque em português você diria, antes que Abraão existisse, eu era. Por que eu sou? Parece um equívoco, né, de construção gramatical, mas é exatamente assim que está em grego lá no Evangelho de João. Porque o ser significa que não sofre variação. Eu não era, passei a ser. Eu sou. E o que é não tem passado, nem presente, nem futuro. Segundo, é imutável, não sofre variação. Eu não era antes uma coisa, me tornei outra hoje. Eu sou. As coisas mudam, as coisas passam, mas eu sou o que sempre sou. Eu não sou variação. O mundo muda, as coisas mudam, o homem muda, mas eu não mudo. Eu sou. Diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou aquele que não sofre variação. Eu sou imutável. Aquele que tem um plano e executa, aquele que não muda de ideia, aquele que é completamente perfeito em seus desejos. Eu sou. É a imutabilidade que gera conforto nas mudanças da vida. Foi assim lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Quando depois de tudo destruído pelo Império Babilônico, Jeremias, no livro de Lamentações, diz, ah Deus, eu perdi a esperança em Ti. Depois ele fala, mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aí o texto continua, as Tuas misericórdias não têm fim. Veja, a Tua imutabilidade gera esperança nas minhas mudanças de humor, de alma, de conceitos às vezes. Tu não mudas. O que tu pensas de mim não muda. Não muda.
Tu és Deus e não há outro igual a ti. Diga ao meu povo: eu sou o que sou. E você dirá, Isaías, você vai dizer a eles também: assim dirás aos de Israel: eu sou, me enviou. É interessante que esse é um debate importante dentro da teologia, é que a palavra, o verbo ser em hebraico, o verbo ser em hebraico, ele forma, ele tem uma similaridade muito próxima com o nome traduzido por Yahvé, que a nossa Bíblia, nós traduzimos por Senhor no Antigo Testamento. Quando aparece a palavra Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, é a tradução dessa palavra que em inglês se coloca por Yahvé em muitas Bíblias. Yahvé, esse Yahvé é praticamente a mesma raiz do verbo ser. Daí se entender que quando ele disse eu sou o que sou, começa exatamente o entendimento, não que ele não tenha se revelado como o Senhor que é antes, mas ele descreve o seu nome aqui dizendo eu sou. Daí vem o nome Yahvé, o Deus que é, não apenas o Deus que cria. Veja que coisa, Moisés passa a responder ao povo de Deus. Quem é Deus? E eu não tenho dúvida que nesse contexto, depois da libertação, ele passa a escrever o livro de Gênesis, para poder dizer ao povo quem é o Deus que está libertando eles. É o mesmo Deus que criou o universo. O Deus que se relaciona com vocês, que é o Yahvé, o Deus do pacto, é o Deus criador. Isso me parece claro, por exemplo, no livro de Crônicas, quando no segundo livro de Crônicas, o último capítulo de Crônicas encerra com o retorno do povo do cativeiro babilônico. Mas a primeira palavra do livro de Crônicas, no capítulo 1, verso 1, primeiro livro de Crônicas, 1, começa com o nome Adão, não começa com Abraão. O povo que volta do cativeiro não é dos filhos de Abraão nesse aspecto. Para o autor de Crônicas, ele começa em Adão. E não é à toa que quando Mateus e Lucas vão descrever, principalmente Lucas no caso, vai descrever a genealogia de Cristo, ele traça um caminho de volta até Adão, quando ele termina Adão, filho de Deus, dizendo que Cristo veio dessa descendência, mostrando o conceito que vai ser dito aqui: o Deus que está libertando vocês do cativeiro é o Deus da criação. Todos aqueles vão entender assim. Mas logo em seguida ele vai dizer: eu sou o Deus que fez uma aliança, um pacto. Que pacto, irmãos? Verso 15: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai junto dos anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, e para uma terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Quem são esses? Os anciãos de Israel. Que a palavra ancião, ela é a tradução para presbítero, né? É interessante que esse é um ponto desde os primórdios da história da redenção. Deus trabalha com anciãos, e ancião literalmente é a tradução que gera a palavra presbítero, como se fossem os presbíteros de Israel. Esses presbíteros de Israel, você vai convencê-los de que Deus vai libertar. Veja que ele não vai primeiramente se dirigir ao povo, ele vai se dirigir aos presbíteros de Israel. Você vai reuni-los primeiro, você vai pegar essa liderança primeiro e vai dizer a eles o que vai acontecer. O que é que você vai fazer? Verso 18:
Eles ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel. Veja, Moisés e os presbíteros de Israel, vocês vão ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agora, eu sei de uma coisa: o rei do Egito não vai permitir isso. Veja, Deus, ele diz a Moisés: eu vou libertá-los. Ele diz exatamente o que vai acontecer passo a passo. Eu sei que ele tem um domínio, ele tem todo o controle, ele tem toda a história nas suas mãos, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele diz: mas tem um detalhe: o rei do Egito não vai deixar vocês ir. Ele não vai permitir que vocês saiam, não vai ser fácil, não. É o Deus soberano que age por meio da vontade humana. É o Deus que faz a sua vontade no meio da vontade humana, até mesmo da dureza do coração de Faraó. Ele disse: ele não vai deixá-los ir se não for obrigado por mão forte. Ele vai ter que se dobrar por mão forte. Portanto, eu estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso tudo vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não serão quando sairdes não será de mão vazia. Eles vão dar riqueza para vocês. Vocês vão pedir, eles vão dar para vocês. Como Deus dizendo: pertence a vocês. Isso é de vocês. A riqueza, toda a glória é do meu povo. E até mesmo que os inimigos conquistaram será de vocês. Eles vão entregar as mãos de vocês. Então vocês vão marchar. Deus disse tudo o que vai acontecer. Aí Moisés continua na sua dureza. Mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Eu sei que tu és Deus, não é? Eu sei que tu pode, mas e eu? O que eles vão dizer? Quem és tu? Quem foi que te apareceu? O que foi que aconteceu contigo? Então Deus dá 3 sinais aí. Tens um bordão na mão, joga no chão, se transforma em serpente. Moisés corre dela, porque fica com medo dela picar. Deus disse: estende, pega no rabo dela, pega, ela se transforma em bordão de novo. Coloque a mão no teu peito. Aí ele põe a mão no peito. Tira, e ele tira. Ela está leprosa. Aí ele diz: põe a mão de volta no peito. Aí ele põe a mão de volta no peito. Tira, e ele tira, e ela está curada. Se eles não te ouvirem, se eles não te ouvirem, ainda mais uma vez, verso 9: se não te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Tornar-se-ão em sangue sobre a terra. 3 sinais, todos eles mostrando o poder transformador de Deus. Todos eles mostrando que Ele é aquele que transforma aquilo que naturalmente não seria transformado. Nós vamos ver, irmãos, lá na frente, os magos do Egito fazendo coisas parecidas com essa. Mas vocês vão ver o limite e o engano. Porque eles podem fazer coisas que Deus fez até um dado momento, mas era engano tão claro que eles não podiam fazer parar. Tinham que pedir a Moisés para que ele rogasse a Deus para que parasse aquela praga, porque eles não tinham domínio sobre ela. Eram apenas magos de laboratório. O Senhor tinha o domínio de toda a natureza.
Eu vou transformar toda a situação. Eu vou mostrar a eles, os sinais servirão para isso, para que eles creiam que eu te enviei e que você foi enviado por mim para fazer a obra. Então parece que Moisés estava agora certo de que Deus ia fazer, mas não, ainda faltava mais uma luta na dúvida do coração de Moisés. Ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou um homem pesado de língua. A palavra hebraica usada aqui é incircunciso, né? Eu sou incircunciso, eu não fui circuncidado, a minha boca, ela é incircuncisa. É um termo interessante utilizado aqui, que a tradução coloca como pesado, mas a ideia de eloquente. Os meus lábios não estão prontos para falar. Aí Deus dá mais uma prova da soberania dele. Quem foi que fez o surdo e o mudo, o cego? Sou eu. Quem fez aquele que ouve, aquele que não pode, aquele que pode ver e o que não pode ver? Sou eu. Isso é extraordinário na revelação bíblica, porque isso quebra muito dessa prática hoje neopentecostal, de que as pessoas que estão com problema de surdez, mas nunca podem ouvir, e eles geram culpa e condenação na alma delas. Foi Deus quem fez assim, e Ele seja glorificado por isso. O que pode ouvir, o que não pode ouvir, o que pode andar e o que não pode andar, foi Ele que fez assim. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala, por exemplo, de pessoas que estavam enfermas por causa de Satanás. Mas nem isso tira a soberania de Deus, porque se é por causa de Satanás, é porque Deus deixou e permitiu, também é a vontade dele. Assim como o próprio livro da Bíblia, tanto em Samuel como em Crônicas, categoricamente descreve. Por exemplo, um livro diz que Satanás ele levou Davi a fazer o censo. O outro livro diz: Deus incitou Davi a fazer o censo. Ora, quem foi, Deus ou Satanás? Isso não é uma questão neotestamentária, já no Antigo Testamento já se falava nisso. Porque não há distinção, mesmo que fosse Satanás, essa foi a vontade de Deus. Porque não está fora do domínio dele, não está fora do controle dele. Isso significa dizer ao povo que o sofrimento que o egípcio impõe sobre ele não está fora do controle de Deus. Não está fora do controle. Não existe o caos, não existe aquilo que não está debaixo do domínio. Tudo eu tenho controle. Todas as coisas estão debaixo do meu domínio. Agora, Moisés, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ah, Senhor, envia outro, eu não posso ir. Aí então a ira de Deus se acende contra ele. Eu vou levantar Arão, teu irmão, ele vai ser profeta e você vai ser Deus para ele. Eu vou falar a ti e tu falarás a ele, e ele falará ao povo, mas tu és aquele que eu chamei, e tu irás fazer aquilo que eu ordenei. Moisés então parte para falar. E aqui a natureza mais uma vez de Deus se revela, da sua palavra. Veja, não há perda. Não há um prejuízo sequer. Eu falo a ti, tu falas a ele, e ele fala ao povo a minha palavra, isto é, o que eu te falarei, tu falarás a ele. Deus ele vai supervisionar esse processo até chegar ao ouvido do povo. A mesma coisa quando os liberais dizem: a palavra que nós temos não é a palavra de Deus, porque ele disse isso ao homem, um homem escreveu, e o que ele escreveu não é o que ele disse. Não é assim que Deus trata, porque a sua natureza é infalível. Ele sendo infalível, a sua palavra é infalível. O que ele disse
disse a Moisés é o que Arão vai dizer ao povo. O que Moisés ouviu vai ser o que o povo vai ouvir. O que Deus disse a Moisés é o que eu estou lendo aqui. O que ele disse a Paulo é o que eu leio na Bíblia, no Novo Testamento. É a mesma palavra. Porque desde o princípio foi assim. Desde a criação, haja luz, e houve luz. Ele fala e acontece desde o princípio. Assim também no ato da revelação, ele fala e nós ouvimos aquilo que ele fala por meio dos meios que ele encontrou para chegar a nós. Nós temos então a palavra de Deus. Tu vais falar ao povo a minha palavra. A história de Moisés, irmãos, a vocação de Moisés, o relato de Moisés, então nos aponta para alguns princípios importantes. O primeiro deles, eu queria rapidamente dizer aos irmãos, fundamental para a nossa vida, diz respeito à própria relação com a pessoa de Cristo. Moisés aqui não é apenas um libertador, como disse no início, de um povo que tem um problema de terra, que Deus vai tirar de um sofrimento, porque os teólogos da libertação vão pegar esse texto para dizer isso. Vão dizer, Deus liberta um povo do sofrimento e dá para eles uma terra melhor, então o trabalho da igreja é dar terra ao que não tem terra. Nós já lemos isso em Isaías 53, a descrição do ato do êxodo, Isaías 63, é literalmente a obra da redenção pelo Espírito Santo. Moisés aqui é chamado para libertar o povo do cativeiro e levá-los a uma terra que manda leite e mel, ao paraíso, a terra prometida. Essa é a distinção de Cristo. Você não encontra como você encontra em Isaías, como você encontra em Jeremias, como você encontra em Jonas, como você encontra em Moisés. Eu não posso fazer. A Bíblia diz que Jesus Cristo voluntariamente veio para libertar o seu povo. No pacto da redenção feito na eternidade, em que o Pai, o Filho e o Espírito tratando sobre a redenção, Jesus disse, eu então vou morrer por eles, eu me tornarei homem, eu irei à terra, me tornarei homem, morrerei pelo meu povo, libertarei o meu povo do cativeiro e trarei para uma terra que mana leite e mel, que é a terra santa, a nova Jerusalém. Voluntariamente ele fez isso. Até no dia da sua dúvida, ele não fez como Moisés, porque nem Moisés passou pela dúvida da angústia da alma, como ele passou no dia do Getsemane, quando estava ele a ponto de receber sobre si a ira eterna de Deus em favor do seu povo. Ele disse, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Como homem e Deus, como homem, houve um conflito de vontade. Como Deus, há uma só vontade. Se possível, Pai, não derrama sobre mim a tua ira, mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Porque ninguém, nem Moisés, nem homem nenhum no mundo bradou o que ele bradou na cruz. Deus meu, por que me desamparás? Ninguém fez o que ele fez. Segundo lugar, Moisés foi libertar o povo do Egito, sofreu com eles no Egito, mas ele não morreu com eles a morte deles. Jesus morreu sendo como nunca, ele nunca pecou na história da sua vida, e ele morreu como pecador, foi sepultado. A Bíblia diz, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele.
Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2. Porque nele, ele não apenas vem libertar o povo para tirar e falar a Faraó, mas ele destruiu os verdadeiros inimigos. O diabo na cruz do Calvário, o pecado em vida reta de obediência, e recebeu sobre si a ira de Deus. Os nossos inimigos foram todos destruídos, porque ele destruiu a sua vida, os seus inimigos. E hoje nós somos livres, porque ele destruiu os inimigos. Ele nos conduziu para uma cidade melhor. Nós já estamos em Cristo nas regiões celestiais, mas nós ainda adentraremos as mansões celestiais no dia final, quando adentrarmos a Canaã, a cidade santa, a cidade que ele construiu. Mas em segundo lugar, é importante dizer, nós não podemos viver a vida cristã como se tem visto na nossa geração, sem buscar conhecer a Deus, sem saber quem Ele é, porque isso demandará muitos e muitos erros na vida da igreja. Você sabe por quê? Que na hora do culto, as pessoas, elas estão preocupadas com alguma informação que vai chegar para elas, elas estão texting no celular. Você sabe por quê? Que na hora do culto eu vou estar pensando no meu trabalho, naquilo que eu tenho para resolver amanhã. Você sabe por que isso acontece conosco? Porque nós não temos consciência diante de quem nós estamos e o que nós estamos fazendo no culto ao Senhor. Porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer. Porque nós não temos ideia do que nós estamos fazendo aqui. Sem conhecer a Deus, irmãos, nós vamos transformar nossa relação com Ele uma relação pecaminosa, passiva de grande disciplina da parte de Deus. Mas em terceiro e último lugar, essa é uma mensagem de misericórdia e de compaixão. Deus que ouve o clamor, o sofrimento, a angústia e a dor do seu povo. Ele ouve isso de maneira extraordinária. Lá na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 a 16, diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele, como nós, em todas as coisas, ele foi tentado, mas nunca cometeu pecado. Aí ele diz: por isso, aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, para encontrarmos socorro e misericórdia no momento oportuno. E quando nós falarmos das nossas dores, nós não falaremos a um Deus que não sabe o que é sofrer. Quando nós falarmos das nossas tentações, nós não falaremos a um Deus que não tenha vencido todo o pecado nesse mundo. Nós não falaremos. E Ele nos socorrerá no momento oportuno. Ele ouve a aflição do seu povo. E Ele envia o socorro ao seu povo. Que o Senhor possa, irmãos, confortar a nossa alma. É
ao mesmo tempo, nos faz repensar quanto nós precisamos conhecer, a fim de vivermos para a sua glória todos os dias da nossa vida. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor bendito, graças te dou, graças te damos por tua palavra e pedimos humildemente, aplica aos nossos corações, a fim de podermos viver para a tua glória, trazendo salvação, restauração, consolo, conforto, ânimo à vida do teu povo. Nessa manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Coloquemos